Olá, meu nome é Carmen Schiavon e eu sou professora dos cursos de História, Licenciatura e Bacharelado e também do Mestrado Profissional em História da Universidade Federal do Rio Grande e também coordenadora deste curso de extensão Estratégias de Educação das Relações Étnico-Raciais em meio à pandemia do Covid-19. E hoje vou abordar a temática da resistência escrava e também do protagonismo negro. E para iniciar a minha fala, eu vou pedir licença a vocês para ler um pequeno texto deste livro chamado Caminho Certo. É um livro didático que circulava nas nossas escolas lá em 1988. O título do texto é Vovó Kikita. Vovó Kikita é uma preta muito velha. Todas as quintas-feiras ela vai à escola e conta a história do Brasil para as crianças da segunda série. No dia 13 de maio, ela contou este pedacinho. Crianças, já faz muito tempo que essa história aconteceu. O Brasil precisava de homens para trabalhar na agricultura. Então, mandou buscá-los longe, bem longe daqui, lá na África. Mas nem todos os brasileiros tratavam bem os negros que vinham da África. Fizeram deles seus escravos. Foi uma vergonha e uma tristeza muito grande. E como sofriam os pobres negros? Trabalhavam muito, comiam mal, dormiam mal e ainda apanhavam. Passaram-se muitos e muitos anos, até que no dia 13 de maio de 1888, uma princesa muito boa, chamada Isabel, assinou uma lei. Essa lei que todos conhecem por Lei Áurea, isto é, a Lei de Ouro, a qual libertou todos os pretos do Brasil. E a partir dessa data, nenhum negro poderia ser escravo aqui na nossa terra. Para comemorar a assinatura da Lei Áurea, houve uma grande festa e o Papa mandou uma rosa de ouro para a querida princesa Isabel. A partir do texto da vovó Kikita, é possível tecer algumas reflexões, e eu vou chamar atenção em especial para uma. O texto menciona, no dia 13 de maio de 1888, uma princesa muito boa. Isso vai ao encontro da perspectiva da princesa Isabel como a redentora dos escravos no Brasil. E, por outro lado, ao fazer isso, também minimiza e muito a participação negra neste processo, no processo de abolição da escravatura no Brasil. Além de outros pontos, como, por exemplo, o Brasil precisava de homens para trabalhar na agricultura e mandou vir lá da África, né? Parece que eles vieram por vontade própria, ou parece que eles foram convidados a virem para o Brasil, quando na verdade eles foram transmigrados, eles foram trazidos à força, independente da sua vontade. Mas o ponto que eu quero mais chamar a atenção é exatamente esse, né? A questão da negação, da atuação da população negra no processo abolicionista. Até bem pouco tempo, a historiografia tradicional simplesmente rechaçava a participação da população negra no processo abolicionista. Não raros os casos, não raras as vezes, em que isto era tido como única e exclusivamente uma obra da princesa Isabel, quando na verdade a gente sabe, a gente tem pesquisas que comprovam que a população negra sempre que possível se organizou, e ela se organizou das formas mais variadas possíveis, seja através de revoltas, seja através do suicídio, do homicídio, da formação de quilombos, ou seja, os escravizados no Brasil se utilizaram de inúmeras estratégias para resistir à escravidão que lhe foi imposta. Aliás, outra pecha que também vigorou durante muito tempo foi exatamente essa. Muitos historiadores, muitos estudiosos, ditos estudiosos do tema, né, apontavam que a escravidão aconteceu no Brasil por tanto tempo exatamente porque a população negra não se rebelava, porque a população negra assistia à imposição da escravidão de braços cruzados, o que é uma falácia, o que não é verdade.
a população, sempre que possível, resistiu à escravidão. E eu vou falar algumas formas de resistência, né? A primeira delas, talvez a mais conhecida, mais difundida nos livros didáticos, é a fuga, né? A fuga ela pode ser individual ou coletiva. Individual, quando o sujeito, que inclusive no sistema escravista nem era visto como cidadão, não tinha esse caráter, né? Não era visto dessa forma conceitual, quando o escravo fugia e burlava a vigilância que existia sobre ele, né? A coletiva, quando ela implicava em um número maior de pessoas, né? Durante o período colonial e imperial, foi bem mais comum as fugas individuais. Já no século XIX, nós temos a ocorrência de fugas coletivas em um número bem maior, principalmente na década de 80, no movimento que a gente conhece bastante como o movimento dos Caifases, né? Que conta inclusive com o apoio de abolicionistas e de vários setores da sociedade brasileira, né? Então a gente tem fazendas inteiras, por exemplo, que terão seus escravos evadidos do trabalho. E um outro ponto bastante importante também para falar da fuga é o aspecto de negociação. Existiam fugas que a gente chama de temporárias, fugas em que o indivíduo, o escravo, fugia, passavam-se 2, 3 dias, ele retornava. E aí, ao retornar, ele poderia negociar com seu proprietário, haja visto que houve investimento na sua aquisição, né? E essas negociações normalmente implicavam em uma melhor alimentação, melhoria de trato. Então a historiografia chama de fugas de negociação, que são temporárias, mas a imensa maioria delas se davam em busca da liberdade. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul, mais especificamente na cidade do Rio Grande, nós temos muitas fugas no século XIX que ocorrem e que têm em vista a obtenção da liberdade no Uruguai, haja vista que lá não existia mais escravidão, então ao fugir para um outro país, lá eles seriam considerados livres. Inclusive o governo brasileiro escreve para o governo uruguaio reclamando exatamente sobre isso, né, do número de escravos que fugiam daqui e iam para lá e que eram acolhidos no território uruguaio, né. Outro tipo de resistência que a gente conhece, que a gente chama de resistência cotidiana, que se dá no dia a dia, pode ser o corpo mole ao trabalho. O que era o corpo mole ao trabalho? Corpo mole ao trabalho significava sabotagem da produção, sabotagem em ferramentas de trabalho, ou simplesmente dizer que estava passando mal, que estava sentindo algum problema, alguma doença, e que com isso não poderia render, não poderia trabalhar da mesma forma, do mesmo modo que antes trabalhava, né? Outras formas de resistência que a gente trabalha, que a gente conhece, né? O próprio suicídio. O suicídio normalmente acontecia por afogamento, enforcamento ou até mesmo envenenamento. E ele significa o ápice, né, da resistência escravista. O indivíduo chega ao ponto de tirar a sua própria vida para não fazer parte do sistema escravista. Outra categoria de resistência à escravidão é a formação de quilombos. E o mais conhecido de todos eles é o Quilombo de Palmares, lá do século XVII. No entanto, nós aqui na nossa região também temos o Quilombo do Negro Lucas, que é do século XIX, no ano de 1833, até o jornal O Noticiador traz uma reportagem que dá conta da existência desse quilombo e também nos mostra que ele durou durante mais de 10 anos. Ele existiu lá na Ilha dos Marinheiros. A capoeira também pode ser considerada uma manifestação de cunho de resistência à escravidão, na medida em que muitos a tinham como uma dança, quando na verdade os escravos estavam praticando, estavam se treinando e também no aspecto de luta, de imposição contra a escravidão. Tem outra categoria pouco estudada, que é a categoria dos envenenamentos. Os envenenamentos, eles poderiam ser um simples chá, que desse, por exemplo, uma dor de barriga no seu proprietário ou na sua proprietária, até aqueles que levariam
a morte, né? Então, também uma categoria bastante difundida entre os escravos, haja vista que eles tinham domínio dessas técnicas, tinham conhecimento das ervas medicinais e poderiam facilmente colocá-las em alimentação de modo que seus proprietários jamais descobrissem. As revoltas elas aconteceram tanto no período colonial como no período imperial e elas abrangeram, obviamente, um número maior de escravos, né? Essas revoltas, em muitas situações, elas tinham a função de negociar uma melhor alimentação, de negociar um tratamento melhor, de negociar o final da escravidão. A gente teve exemplos na história do Brasil. E elas também constituem um ponto de resistência à escravidão. Outra categoria de resistência são os homicídios. E esses representam uma situação extrema, né? São casos extremos. E eles eram punidos, olha que interessante, desde o século XIX, mais precisamente 10 de junho de 1835, já existia uma legislação específica que coibia, ou tentava coibir, a realização, a ocorrência de homicídios. E essa tentativa de homicídio, caso ela não fosse efetivada, normalmente ela rendia punições como açoites em praças públicas, ou, no caso, se ela fosse efetivada, até mesmo a morte ao quem a praticasse, né? E aí a gente pode pensar assim, com uma severidade tão grande, uma punição tão grande aos assassinatos, os escravos não cometiam homicídios, e é um ledo engano. De forma alguma isso fez com que os homicídios deixassem de acontecer, muito pelo contrário, em situações extremas, em situação de maus tratos constantes, em situação de alimentação completamente inadequada, a gente observa a existência de tentativa de homicídios em vários lugares do Brasil. Nós temos muitos estudos nessa área, temos processos que evidenciam a ocorrência destes. Retomando o texto da vovó Quiquita, que coloca em destaque, que coloca em evidência a princesa Isabel como a redentora dos escravos no Brasil, embora essa palavra não apareça no texto, toda a condução textual indica, vai nesse sentido, né? Mas o processo abolicionista no Brasil, ele envolve diversos segmentos, ele envolve diversos grupos sociais e, principalmente, envolve a participação efetiva da população negra no Brasil. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, de como começou esse processo abolicionista, quando é que nós temos os primeiros marcos, e o primeiro marco que eu gostaria de destacar tem relação direta aqui com o Rio Grande do Sul, que é a publicação do livro Memórias Economo-Políticas sobre a Administração do Brasil, um livro do charqueador Gonçalves Chaves. Essas memórias, elas são publicadas lá em 1822, são 5 memórias, e a terceira memória, ela trata especificamente da temática da escravidão, ou seja, lá Gonçalves Chaves expressa como ele entende, como ele pensa que a escravidão deveria terminar no Brasil. E quando eu trabalho em aula essa temática, alguns alunos até me perguntam, olha que interessante, 1822, lá no início do século XIX, no Rio Grande do Sul já se pensava em abolição. E aí, para a surpresa destes alunos, não era uma abolição como a gente pensa, não é uma abolição com a profundidade que a gente imagina, né? Muito pelo contrário. Lá em 1822, ele apresenta a ideia dele, a forma como ele concebe que deveria terminar o tráfico de africanos para o Brasil, e para isso ele estipula um prazo de 18 meses, e usa como argumentos coisas do gênero que a escravidão deveria acabar lenta, que não poderia ser de um só golpe, porque a população negra no Brasil, a população escrava, melhor dizendo, não estava preparada para o convívio com a população como um todo. Outras categorias que ele eleva, que ele elenca, né, para defender o seu posicionamento, dizem respeito diretamente a uma posição bastante preconceituosa, uma posição
que leva, inclusive ele cita essa frase, né, de embrutecimento da raça negra no país. Ele também aponta como uma saída para as questões econômicas do Brasil, os problemas econômicos daquele momento, o investimento na mão de obra imigrante, porque é exemplo das teorias raciais que vão ser bastante difundidas lá no final do século XIX. Aqui no Brasil, ele acredita na possibilidade de branqueamento da população, coisa que a biologia, mais especificamente o campo da genética, né, mostrou que é uma inverdade, que isso não existe, que aquelas crenças lá do século XIX eram completamente descabidas, né? Mas enfim, do que tratava a memória sobre a escravidão? O título é exatamente esse, publicado lá em 1822. Ali ele apresenta uma série de questões, de propósitos vinculados ao término da escravidão. E este material, e muito vai embasar o pensamento, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, da classe política, de pessoas ligadas à economia também. E se a gente observar que a abolição, a primeira lei é de 1831, primeira lei efetiva, e não é efetiva no sentido de abolição, porque ela não coíbe o tráfico de africanos para o Brasil. Essa lei é de 1831 e a lei final, a Lei Áurea, ela é de 1888. Então a gente observa um processo bastante lento, um processo bastante demorado, né? São anos e anos de continuidade da escravidão no Brasil. Um outro aspecto também que ele prevê, né, que a escravidão deveria terminar de forma gradual, também prepondera aqui no Brasil. Afinal de contas, inicialmente se coíbe o tráfico de africanos para o Brasil, depois se liberta o ventre escravo, depois os sexagenários e finalmente a Lei Áurea. E obviamente eu falei de leis maiores, tem leis, por exemplo, em que se proíbe a venda de escravos em leilões, tem lei que proíbe açoites. Eu falei nas maiores, as mais conhecidas, né? Então, vale a pena citar, né, que a abolição lenta e gradual que o Chaves previa era em razão da inferioridade da raça, da posição de embrutecimento que a servidão impôs ao escravo no Brasil. Outra iniciativa que vale a pena destacar diz respeito à criação da Sociedade de Emancipação de Escravos do Brasil, fundada na loja maçônica Acácia Rio-Grandense, que era a antiga loja Progresso, né? Ela foi fundada em março de 1869 e tinha como objetivo a libertação de escravas aqui na província do Rio Grande. Essas escravas que seriam libertadas deveriam ter idade de 8 a 25 anos, então não seria permitido a inscrição de nenhuma outra escrava que estivesse abaixo ou acima dessa idade estipulada. Ainda estudando sobre os estatutos, a gente percebe que cada sócio deveria também angariar novos contribuintes para a sociedade e que o fim dessa sociedade era a libertação de escravas. Por que escravas? Porque era a partir do ventre delas que a escravidão se reproduzia, né? Eles contribuíam anualmente com 6 réis. Estes 6 réis se somava ao valor para compra, né, para aquisição de uma alforria, e a escrava que quisesse participar desse sorteio, que quisesse ter o seu nome escrito, ela deveria pagar uma inscrição de 5 réis, né? E aí é interessante a gente observar, cada sócio anualmente contribui com 6, e a escrava, para participar, ela contribui com 5. Vejam a discrepância e o quanto esse valor era exorbitante para um escravo, né? Na verdade uma escrava, né? Participar do processo, haja vista que ela não recebia, né? Então, por exemplo, a gente tem o caso da escrava Amélia, que vai ser a primeira escrava a ser liberta pela Sociedade Emancipadora de Escravos aqui do Rio Grande. Ela fez uma verdadeira peregrinação. Os jornais aqui da cidade, eles relatam exatamente isso. Ela faz uma peregrinação para conseguir esse valor, bate de porta em porta. Ao conseguir esse valor, também tem uma negociação com a sua proprietária, a dona Clara Vieira, e essa, a contragosto, permite a inscrição da escrava Amélia no número das escravas que poderiam concorrer à libertação.
Como eu falei, a sociedade ela é fundada em março de 1869 e em setembro deste mesmo ano é feito o primeiro sorteio para a libertação de uma escrava, já vista que a sociedade já tinha recursos suficientes para a compra de uma liberdade, de uma carta de alforria. Quando eles sorteiam exatamente esse nome que eu falei, né, escrava Amélia, e partem para o contato, né, o convívio com a proprietária dela. Chegando lá, para surpresa deles, né, a proprietária disse que jamais imaginou que a escrava seria liberta, que jamais teve a intenção de libertá-la, que só deixou ela se inscrever na sociedade porque ficou com pena e que ela não desejava de modo algum libertar a escrava. Diante dessa negativa, o que eles fazem? Eles voltam para a sessão, fazem um novo sorteio e, para a surpresa de todos, né, o nome dela tinha sido reposto na urna, novamente sai o número da escrava Amélia, né? E até nas atas da sessão que eu li, que eu trabalhei, né, dizia exatamente isso, né? Alguns dizem, vamos omitir o fato, não vamos contar para ela que ela foi contemplada 2 vezes, né? Mas aí, como a sociedade tinha sofrido algumas críticas, isso também eu pesquisei nos jornais, né? Por exemplo, é muito comum naquele momento localizar textos em que diziam, olha, arruma uma sociedade para trazer mais africanos da África para o Brasil, você terá inúmeros adeptos. Agora, para libertar os que aqui estão, você perde seu tempo, né? Isso consta nos jornais aqui da cidade do Rio Grande. Mas diante dessa situação, eles recorrem novamente à proprietária e conseguem convencê-la a libertar a escrava Amélia. De modo que no dia 7 de setembro, uma data bastante importante para a história do Brasil, mas que tem uma relação direta com a maçonaria, inclusive, é feita a homenagem, né, e a entrega da Carta de Libertação da Escrava Amélia. Naquele momento também são libertadas outras escravas por compra de carta de alforria, né? E com relação ainda a instituições aqui na cidade do Rio Grande, vale destacar o Clube Abolicionista Internacional 14 de Julho, que ele foi fundado em 9 de setembro de 1883, e aí a gente deu um salto, né? Nós saímos do ano de 1869. Aliás, eu esqueci de comentar quando é que termina essa sociedade, né? A gente tem notícias dela lá em 1869. Ela deixa de existir em seguida porque a lei do ventre livre, lei de setembro de 1871, ela liberta o ventre livre, ou seja, a partir daquela data não nascem mais escravos no Brasil. A gente sabe que não é bem assim, sabemos, por exemplo, que inúmeros proprietários burlam essa data de nascimento, né, colocam como período anterior para continuar com seus escravos, né? Mas não é esse ponto que a gente vai discutir agora nesse momento, né? Então, quando é aprovada a lei do ventre livre, a sociedade deixa de existir, porque, teoricamente, ela dá conta daquilo que era o grande propósito da sociedade de emancipação dos escravos aqui em Rio Grande. Então, a gente tem um período sem clubes ou sociedades emancipacionistas, até que na década de 80, e isso vai acontecer Brasil afora, né, vão pipocar no Brasil inúmeras sociedades, inúmeros clubes que têm por objetivo o término da escravidão, né? E aqui em Rio Grande a gente tem esse clube, o Clube Abolicionista, e no ano seguinte também a gente tem a formação da Comissão Abolicionista, né? E o ano de 84, inclusive, 1884, ele é um ano chave para a abolição, não somente no Rio Grande do Sul, como também em todo o país, né? A gente tem a proliferação, como eu disse antes, né, de inúmeras libertações. Por exemplo, a província do Ceará é declarada livre da escravidão no ano de 1884. A cidade de Pelotas, aqui ao ladinho, também é declarada livre da escravidão. E quando eu falei declarada livre, entre aspas, porque tem um fator bastante interessante, né? Essas libertações, elas aconteciam quase que sempre mediante a cláusula de prestação de serviços. O que isso quer dizer? Quer dizer que um proprietário libertava o seu escravo ou a sua escrava mediante a cláusula de que este deveria trabalhar de 1 a 7 anos. O que normalmente acontecia? Aqueles escravos
que tinham uma idade mais avançada, eles recebiam essa cláusula normalmente de 1 ano, 2 anos. Aqueles escravos que eram mais jovens, quase sempre as cláusulas implicavam em 6 ou 7 anos de continuidade do trabalho para o seu proprietário. Ou seja, a tática adotada aqui no Rio Grande do Sul, em larga medida, também adotada em outros lugares do país, ela na verdade é uma tentativa de manutenção da escravidão. Por que é uma tentativa de manutenção da escravidão? Porque lá em 1888, quando ocorre a declaração da Lei Áurea, aqui em Rio Grande, por exemplo, a gente observa nos jornais muitos proprietários dizendo: muito bem, aconteceu a Lei Áurea, os escravos foram libertos, mas eu tenho um contrato com meu ex-escravo que ele ali consta que ele tem que me servir por X tempo ainda. Ou seja, isso dá conta da mentalidade escravista da época e também dá conta de que a libertação mediante as cláusulas de prestação de serviço nada mais era do que a manutenção de uma escravidão disfarçada, né? E até pesquisando aqui nos jornais, a gente observa que passado 13 de maio, então lá pelo dia 15 começa a circular essas notícias e em seguida vem a resposta do governo, né? Que a lei é clara, é declarada extinta a escravidão no Brasil, revogam-se as disposições em contrários. Ou seja, aqueles contratos que eram uma continuidade da escravidão, que eram uma continuidade do trabalho escravista, eles também são declarados ilegais e a libertação ela tem que acontecer. E é importante destacar que o ano de 1884, quando ele coloca fim, entre aspas, à escravidão na cidade de Pelotas, aqui em Rio Grande, quem vai colocar fim, ponto final na escravidão é a Lei Áurea. E eu digo isso porque muito embora existam inúmeras libertações com cláusulas de prestação de serviço, obviamente que algumas são sem ônus algum, a gente localiza isso. Quando acontece a abolição, ainda existiam escravos aqui na cidade do Rio Grande, um total de 70. E é interessante que desses 70, 14 estão fugidos. E isso dá uma dimensão do quanto o protagonismo negro é importante nesse processo. Imaginem, 14 fugas aconteceram somente naquele momento, somente naquele período ali, sem contar todo o momento anterior. Mas aqui, na cidade do Rio Grande, o que vai colocar fim à escravidão é a abolição. Inicialmente, eu li o texto da vovó Kikita, e é importante ressaltar que ele destaca a figura da princesa Isabel como a redentora, como aquela única e exclusivamente a responsável pela libertação dos escravos. E, para finalizar, eu gostaria de chamar a atenção para toda a participação da população negra nesse processo. A população negra é mais do que protagonista, ela foi o alicerce desse processo, seja fugindo, seja se rebelando, seja praticando assassinatos, seja o próprio suicídio, formando quilombos, de diversas formas a população negra participou desse processo. E isso muito pouco consta nos livros didáticos, exemplo do livro que a gente começou abordando o assunto. Isso precisa ser resgatado, isso precisa ser evidenciado, como a participação de negros escravizados aqui ou negros livres também contribuíram no sentido da instrução, na formação de jornais, na publicação de jornais, em campanhas educativas. Então, quando a gente trabalha com essa temática, a gente tem que colocar em evidência todo o protagonismo negro. E fazendo assim, a gente faz com que a princesa Isabel deixe de entrar para a história como uma princesa muito boa, como ali constava, quando na verdade a gente vai dar nome aos verdadeiros protagonistas do processo de emancipação da libertação escrava no Brasil. E para finalizar essa breve fala sobre o protagonismo negro e também sobre o processo abolicionista no Brasil, eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Também quero agradecer o envio das atividades, as contribuições que vocês têm dado ao nosso curso
e eu me coloco à disposição para eventuais dúvidas, para eventuais esclarecimentos, e reforço também que quem porventura ainda não conseguiu enviar uma ou outra atividade, que há tempo para isso, é só encaminhar, colocar ali na plataforma que nós estamos recebendo e lendo o material que vocês estão produzindo. Uma boa noite a todos, muito obrigada.